A paz do Senhor, querido professor. Mais uma vez, tia Mira com vocês. Desta vez na lição 6, onde a lição tem por título Um Homem Transformado. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos orar, professor. É muito importante a oração. Não podemos deixar de orar durante o processo da construção da lição. E nem também quando vamos transmitir a lição para as crianças, porque é muito importante que elas saibam a necessidade e a importância de orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Pai, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Que nós possamos cada dia mais ser um instrumento em tuas mãos para ensinarmos a tua palavra para os pequeninos, e eles possam compreender e aprender a tua palavra e crescer em graça e conhecimento da tua palavra, Pai. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, professor, no espaço dos alvos, aqui na lição diz o seguinte: que a criança compreenda que Deus pode perdoar e transformar o pecador. E também é importante que elas saibam que todos nascem no pecado, mesmo ela sendo criança pequenininha, mas ela peca quando ela desobedece, ela peca quando ela mente, ela peca quando ela bate no coleguinha, ela peca quando ela puxa o cabelo do coleguinha, ela peca muitas vezes. Nós pecamos muitas vezes, mas é necessário que a gente peça perdão, porque Jesus, ele perdoa. Então, aqui nesta lição, a leitura bíblica está no livro de Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 31. E nós vamos ver nessa lição que existia um homem que ele era zeloso. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra de Deus. Mas ele não conhecia Jesus. E ele até participava da perseguição aos cristãos. E uma certa vez ele também ajudou a apedrejar Pedro junto com outras pessoas, porque havia uma perseguição contra os cristãos. E este homem, que se chamava Saulo, ele recebeu cartas. Sabe para quê? Para perseguir, para prender, para matar os cristãos. E aí, ele recebeu cartas. Agora, interessante, professor, que na aula anterior vai ver que como era escrito a palavra de Deus. Então, não era uma carta nesse modelo aqui, como nós temos. E que hoje praticamente não se escreve cartas, porque tudo é na modernidade, tudo pela internet. Então, é um momento também para você levar uma carta para a criança também entender como era a comunicação alguns anos atrás. Que se escrevia uma carta, colocava no correio e ela ia no avião para outras cidades, outros estados e outros países, lugares distantes, né? Que eu vou falar país e cidade, para lugares distantes. E aí, Saulo pediu cartas para ir perseguir os cristãos, porque os cristãos começaram a sair de onde Pedro tinha sido apedrejado, porque era uma perseguição. E os cristãos tinham medo de ser presos, os cristãos tinham medo de ser mortos, e eles fugiram, eles se dispersaram para outros lugares. E aí, Saulo pediu cartas de autorização para ir prender os cristãos nos outros lugares. E aí, o que será que tinha dentro daquela carta? Aqui, professor, eu trouxe a memorização. Dentro da carta tinha a memorização. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. E o que é isso? Se estivermos ligados com Cristo,
se Ele estiver dentro do nosso coração, se Ele tiver transformado a nossa vida, a gente não vai mais fazer as coisas que desagradam a Deus. Mas Saulo, ele estava muito irado. Ele estava com o coração muito sujo, um coração muito desobediente, porque ele conhecia a lei, mas ele não tinha a transformação no coração dele. E ele estava com o coração muito mau para perseguir as pessoas. Mas aí, ele teve um encontro com Cristo. E onde é que está escrito? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5:17. E como eu tenho falado, professores, nas minhas aulas, que você cante, que você faça uma aula dinâmica, faça uma aula alegre, faça os instrumentos. Eu sempre gosto de trazer os instrumentos, porque a criança gosta de música, criança gosta de alegria. Então, quando a gente está preparando a aula, quando a gente já orou, quando a gente procurou os materiais para fazer a aula, a gente já está, Deus já está falando com a gente, já está alegrando com a nossa alma, já está nos dando força e vigor. E aí a gente vai reciclar, professora, mas eu não tenho material. Mas nós podemos fazer com reciclados, ó. Uma latinha, uma garrafa de vinagre, com pedrinhas dentro, muito simples, professor. Todo material reciclado. Tudo simples para você fazer. Para cantar com as crianças, para memorizar o versículo. Vamos lá, professor? Quem está unido com Cristo, quem está unido com Cristo, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? 2 Coríntios 5:17. Aí você pega, vai cantando e as crianças vão tocando. Quem está unido com Cristo? Quem está unido com Cristo? Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? 2 Coríntios 5:17. Amém, professor? Mas eu também trouxe outra sugestão, professor, daqui da carta, né? Vocês observam que aqui tem uma carta. Como é que foi feito? De papelão. E aqui tem a história que eu comecei aqui, que pode estar dentro dessa carta grande, certo? E aqui eu vou tirando os visuais. Então, Saulo, ele recebeu a ordem, ó, a carta, para ir perseguir os cristãos. E aí você pode fazer, ó, os palitochos. Mas, dando continuidade à história, você vai ver o que foi que aconteceu com aquela carta que ele recebeu. E aí, durante o caminho que ele ia para Damasco perseguir os cristãos, Jesus teve um encontro com ele. E ele, naquela grande luz que iluminou ele de uma forma que ele ficou encandeado com a luz de Cristo. E aí ele não tinha mais como prosseguir a viagem, porque a luz era muito intensa e ele ouviu uma voz. E ele não foi sozinho não, viu? Ele foi com a comitiva, porque ele não ia sozinho. E ele ia a pé? Não. Ele ia também a cavalo. Você pode fazer uma lembrancinha, colocar o versículo aqui, ó, a cavalo. E ele foi galopando, 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 galopando. Você pode fazer esse movimento que as crianças, elas amam, professor. É bater nas pernas e bater as mãos nas pernas e bater nos pés
E aí dá a sensação que é um cavalo realmente. E de repente ele estava tão eufórico ali com aquelas cartas. Ninguém sabe o que era que tinha escrito naquelas cartas, né? E aí aquela luz parou. Parou Saulo. E ele caiu do cavalo e ficou lá encandeado. E a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Quem és? Porque ele saiu para perseguir os cristãos, né? E aí, sou eu, Jesus. Pronto, ali caiu toda a soberba, o poder de Paulo, porque ele achava que tinha o poder nas mãos para perseguir os cristãos. Muita gente está achando que tem o poder nas mãos, né, professor? Mas Deus está no controle e Jesus estava ali, parou Saulo. E quando ele parou Saulo, Saulo agora ficou... Olha o outro visual, professor. Deixa eu pegar aqui dentro da carta. Saulo agora ficou cego. Cego. Ele não conseguia mais andar. Tateando assim, ó. E levaram ele para uma casa. E ele chegou ali, porque naquele pacto de Jesus falar com ele, ele ficou assustado, atordoado. Imagino eu que ele pensava em tudo que ele tinha feito por zelo e colaborou até com o apedrejamento de Estevão. E ele ali ficou sem comer. Ele jejuou 3 dias e não bebeu também. Ele nem comeu nem bebeu, só orando. Mas tinha um homem que Deus deu ordem a ele, Ananias. E ali, quando ele chegou a Ananias, deu a ordem a ele, e Ananias disse assim: olha, o professor Daniel vai sair dentro da carta. Ananias, Saulo está orando. Quando Deus falou com ele, falar orar por ele, a Ananias não queria, não. Ananias estava com medo. Aquele Saulo que matava e persegue os cristãos? Não, Senhor. Aí o Senhor disse: eu tenho uma grande obra. E quantas vezes Deus quer usar a mim, a você, quer usar as crianças também, para dizer para aquelas crianças, para dizer para outras pessoas, professor, que Deus tem um plano na vida daquela pessoa que é brava. Na vida daquela pessoa que todo mundo tem medo. Deus tem um plano também na vida daquela pessoa. E aí Ananias foi. E quando Ananias foi, ele chegou lá e viu Saulo orando. E ele orou por Saulo, pôs a mão na cabeça dele e os olhos se abriram e Saulo foi batizado com o Espírito Santo, professor. Veja como é importante obedecer à ordem de Deus. Mas, continuando, professor, era o quê? Uma carta. E o que era que tinha nessa carta? Olha aqui, professor. A memorização que você vai debater com as crianças. Então, eu trouxe 2 sugestões, não é, professor? Uma com a carta e outra com a carta de papelão. Essa outra carta é de emborrachado, com emborrachado de listra. Mas se você não tiver emborrachado de listra, você pode fazer assim, ó. Papelão. Simplesmente, professor, olha. Papelão. E aí imprime. Também vai estar em PDF. Esse Jesus com as crianças, esse letreiro, e você vai memorizar novamente com as crianças e dizer o versículo: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Olha as crianças unidas com Cristo. Ela não vai mais fazer mal ao outro, não vai desejar o mal para o outro, não vai bater no coleguinha. E aí você pode fazer cartinhas. Aí, ó, Paulo agora foi transformado, ele era agora feliz. Porque Deus tinha transformado o coração dele mal em um coração bom. E aí essas cartinhas, professor, muito simples de fazer. Que você pode dar às crianças 2 cartinhas, fazer com eles, ó. Aqui, quando tinha um coração mal, será que alguma criança, você vai perguntar: será que você bateu no seu coleguinha? Será que você puxou o cabelo? Será que você mordeu o coleguinha? Será que você lá na escola, você tá brigando com o outro? Tá com o coração sujo.
Ó, um coração, tá vendo? Corta o coração, aí você dobra aqui e dobra e fica uma cartinha. Então aqui, se ela tiver com o coração mal, agora ela vai levar uma cartinha com o coração limpo. Ó, e vai dizer para aquele coleguinha que bateu, que arengou com ele na escola, Jesus te ama. Aí você vai dar essa cartinha para a criança refletir. Como é que ela está? Como é que está o coração dela? Coração limpo, coração sujo. Então, ó, muito simples, professor. Fechou, dobrou aqui e fez a cartinha. Aí você dá para sua criança, ou então com o versículo. Você pode colocar o versículo aqui atrás e dentro, Jesus te ama, para levar para algum coleguinha, ou alguém de casa, ou mamãe, ou papai que desobedeceu. Aí tem um coração limpo, Jesus transforma as pessoas. E Jesus também transforma as crianças. Então, professor, não esqueça de curtir, compartilhar, assistir e comentar. Que Deus abençoe você na sua aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.